A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pelo canal Meja TV. Este é o nosso áudio lição da Escola Dominical, do segundo trimestre de 2022. Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esta é a lição 1. O tema de nossa aula de hoje é o seguinte: o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Leitura bíblica em classe. Vamos ler o Evangelho de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos agora para a nossa introdução. Introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Vamos para o tópico 1. A estrutura do Sermão do Monte. 1. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, ou seja, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, versículos 1 e 5, e Lucas 7, versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, Nosso Senhor assentou e ensinou aos seus discípulos. 2. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, do versículo 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. São eles: 1. Emanuel. 2. Nascimento em Belém. 3. O chamado do Egito. 4. O choro de Raquel. 5. Chamado de Nazareno. 6. João Batista. Uma voz no deserto. 7. Uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. São os seguintes: 1. As bem-aventuranças. 2. Sal e luz. 3. Jesus é o cumprimento da lei. 4. Os atos de justiça. 5. Declarações de sabedoria. Como um desdobramento em toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a messianidade de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos,
mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Vamos para o tópico 2. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. 1. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo, e desenvolver as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de Nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância, perseverar no caminho, e com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. 2. O reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do Reino, conforme Mateus 3, versículo 2, e o capítulo 4, versículos 17 e 23. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. São os seguintes: 1. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa, que se rende à soberania de Deus. 2. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande Rei. 3. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado, é transformado, e que por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. 4. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de Nosso Senhor, em que o universo será redimido, e posteriormente, haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Subponto 3. Os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte, Mateus 5, do versículo 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. São os seguintes: 1. O quebrantamento. 2. O choro. 3. A mansidão. 4. A retidão, ou seja, justiça. 5. A misericórdia. 6. A pureza. 7. A pacificação. 8. A perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois, sem elas, não poderemos participar do reinado divino. Mateus 3, do versículo 8 ao 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Vamos para o tópico 3. Somos bem-aventurados. 1. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus, ou seja, humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que praticar as 8 beatitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual, e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Ou seja, dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia, e orai pelos que o maltratam e perseguem. Muito bem. Vamos para a nossa conclusão.
O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Muito bem, chegamos ao fim de nossa aula de hoje. Por gentileza, nos conte nos comentários o que você achou desta lição.